Dia 5, né? Dia 5/11. E o senhor Emanuel, cadê? Ele teve que sair hoje. Tá certo. Alô, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem foi que entrou. Foi o senhor Luan. Seja bem-vindo, senhor Luan. Shalom, shalom, mané. Shalom. É. Pessoal, a tela para vocês nesse formato está bem, está legal? Ou vocês querem que aumentem aí aumente no caso na lateral? Eu acho que tá ótimo, Amoré. Porque aí ela vai pegar até lá embaixo, né? Até lá embaixo. Lá na base mesmo. Ok. Ok. Só explicando para vocês, tá? Amanhã eu envio o material de vocês. Eu vou ter que digitar ele por conta de que aquele aplicativo, ele é o ChatGPT, né, que chama. Horrível. Tentei fazer por ele ali, é horrível. Fazer tudo esquematizado, mas deu problema. Eu acabei me estressando, chamei logo uns jacarés ali, pronto, deixei para lá. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu venho explicando sobre essa questão do VAB, tá? A próxima aula, nós vamos trabalhar sobre o conjuntivo, a maneira como ele se apresenta, tá? E também a questão da formalidade, a questão a questão central, melhor dizendo, quando nós trabalhamos o VAB consecutivo, tá? Esse aqui é o conjuntivo. Conjuntivo, ele serve para dar direção, ligação entre os termos em si, né? Enfim.
Vocês sabem, eu já falei isso em outras aulas. Vocês sabem o que significa o VAV conjuntivo? Ou melhor, o VAV. Vocês sabem o que significa o VAV? Quem pode me dizer? O VAB é a sexta letra, né? Sim. Do alfabeto hebraico. Significa gancho, não é isso? Isso, muito bem, muito bem. O VAV ele tem duas pontas, senhor Luan. O senhor sabe o que significa essas duas pontas? Não, senhor. Não lembro mais, não. Já ouvi falar, mas Não? agora não lembro. O VAV ele tem duas pontas. Cada ponta representa um reino. Tá? Cada ponta representa um reino. Tá? Então, o VAV, muitos estudiosos atribuem o VAV como um gancho, mas também como uma ligação entre a parte de baixo e a parte de cima, terra e céus, tá? Mas no fundo, o VAV, ele é a ligação entre os dois reinos, né? Ou seja, o VAV aqui ele tem a figura de uma estaca, tá? De uma estaca. Então, a ponta de cima liga com a ponta de baixo, a ponta de baixo liga com a ponta de cima. Então, isso aqui nada mais é do que um reino unificado, tá? O VAV é um prego de duas pontas, certo? Aqui, ó, tá? E VAV significa, como o senhor mesmo acabou de mencioná-lo, o VAV significa gancho, tá? O gancho, ele remete à figura de uma autoridade, de um líder, certo? Muito bom. Por isso que o hebraico ele é fantástico. Ele revela muitas coisas. Tem muitas coisas aí, tá? Mas não é o foco agora. Muito bem. Então, a explicação do VAV conjuntivo. O VAV conjuntivo, ele sempre vai se apresentar, tá? Na presença de um substantivo, tá? Sabemos que esse substantivo, dependendo se ele estiver no plural, no singular, do gênero feminino ou masculino, tá? Isso remete também à questão do próprio contexto, tá? O próprio contexto, dependendo se aquele termo ali, né, se ele vai ficar coerente ou não com a presença dessa conjunção. O VAV, ele configura na conjunção e para o português, tá? Aqui, ó. Ele se resume em e, tá? Isso aqui vai tanto no hebraico bíblico como no hebraico moderno, tá? Certo? Então vamos lá. Nós temos esse aqui, ó. Tá? Temos esse
e esse aqui. Esses três. Todos eles se transformam em E, tá? Aqui. Só que dentro dessa escrita hebraica, eles precisam se posicionar, tá? Precisam se posicionar, ok? Por exemplo, Ani. Ani é um pronome pessoal. Eu tenho Aleph, ó. Esse meu pronome, aqui, senhora Lohana, ele está na primeira pessoa do singular, tá? Dentro dele, o verbo ser e o verbo estar no presente já está aqui dentro. Então, qualquer outro, seja adjetivo, enfim, que a senhora queira ou vocês queiram colocar após esse pronome, já remete o que vocês estão dizendo sobre, né, sobre vocês. Então, se eu falar Ani Moré, eu estou dizendo que eu sou um professor, tá? Então, eu sou professor. Ani Moré, eu sou professor. Ok? Ele vai servir tanto para o masculino como para o feminino. Ele é universal. Então, o termo em si, senhor Luan, ele aparece com uma semivogal, tá? Nós chamamos de Shiva composto de patá, certo? Shiva composto de patá. Então, dos três vaves que eu tenho aí em cima, qual deles eu devo colocar antes do pronome ani? Não há problema se vocês errarem, tá? Oi, estão me ouvindo? Sim, senhor, sim, senhor. Qual é a resposta? Qual deles eu devo utilizá-lo antes do pronome? Fábio Segol, Senhora Lohana? Não sei, Moré. Vejam bem, nós temos. Vocês conseguem lembrar dos. Vocês conseguem lembrar do. Olha agora a memória. Das semivogais, vocês lembram das semivogais? Semivogais são essas aqui, ó.
Hum. Peraí. Uma, duas. Não foi ter apagado. Pronto. Essas aqui são as semivogais, tá? Então, aqui é um Shiva simples, certo? Shiva simples. O segundo é um Shiva composto de Segol, tá? Shiva composto de Segol. Esse aqui é um Shiva composto de Patar. E o próximo, o último aqui, é o Shiva composto de Kamets, certo? Muito embora cada um deles tenha uma pronúncia. E se cada um deles tem uma pronúncia, é claro e evidente que a maneira como eles vão se apresentá-los, isso difere também. Então, aqui eu tenho uma palavra que, por sinal, é muito conhecida, mas que também ela inicia por um Shiva composto. Esses três aqui, eles dão início, eles se apresentam antes de uma palavra como Shiva composto. Quem lembra Quem lembra do termo Elohim? Emet, né? Emet. Nesse caso, como a palavra Ni inicia por esse Shiva composto de patá, então eu devo utilizar esse aqui, ó. Vani, traduzindo. E, e eu. E eu. Eu é o pronome, tá? Pronome e aqui a minha conjunção. E eu. Então, Vani, e eu, tá? Olha, mas Aqui. deixa eu fazer uma pergunta. Isso é uma regra? Toda vez que Sim, começa aí. Sim? é uma regra. Show. Show. É uma regra, Agora ficou mais fácil. Show de bola. tá? Bom, vamos para o próximo. Agora eu tenho esse aqui com Kennedy e esse aqui. Vamos lá.
O que está escrito aqui? Emmet. M. Cuidado com essa última pronúncia aqui, tá? M. Isso aqui é um Tzinho fraco. M. Quem pronuncia Emmet com esse T muito suave no final, a ideia é que ele não está, de fato, saindo na pronúncia, mas está. Só que suave, maneiro, por conta de ausência de vogal. Emmet. A pergunta é, a palavra Emmet também é uma palavra muito conhecida. Você sabe o que significa? Caminho. Não. Senhora Lohana? Não. É sério isso? Vou lembrá-los. Um certo personagem disse assim: Ani ou Anohi, tanto faz. Anohi, vou ler bem lentamente para vocês entenderem. Vaiomer, não, tira o Vaiomer, porque senão eu vou dar resposta. Então vai ficar Anohi, Anohi Katadere Emet Vechaim. Lembrei, mano. Não sei se é isso mesmo. Tinha fugido da minha memória. É verdade, né? Ah! Vamos lá. Caminho, acho que é Então, Derek, né? Derek, caminho. é Derech. Derek. Isso aí. Derech. Isso aí, eu confundi. Ó, vejam que a palavra, ela inicia por um shivá composto de segol. Olha aqui, ó, na divisa, eu tenho um shivá e o segol. Shivá composto de segol. Ela é como é que eu posso dizer? Ela é uma semivogal composta. Então, qual deles eu devo utilizá-lo antes da palavra emet? Vabe patá? Vabe com patá? Não. Eu já expliquei aqui, não falei que é regra? Então, se a regra dele é com base nesse aqui, aqui ele não se encaixa. Qual é, então? Vav composto de segol. Segol, segol. Vehemet. Aqui, vejam bem, nesse caso aqui muda, tá? Aqui eu não vou dizer eu, jamais. Porque aí se trata de pronome. Então eu não vou falar eu. Isso aí é cafona, é erro. E eu não existe. Então é eu, por exemplo, se eu quiser Saravani, Sara e eu. Sara e eu, Sara e eu. Saravani, Sara e eu. Ou eu e Sara, vice-versa. Aí muda. Mas aqui não, aqui é um substantivo. Então, aqui eu posso traduzi-lo como e uma verdade, e não e a verdade, e sim e uma verdade.
por que a tradução ficaria, ou fica, melhor dizendo, nesse formato aqui, por que fica e uma verdade? O que está faltando aí para ficar mais concreto? Se ela é substantivo, então, Falta um antes de um... artigo. Hã? Um artigo? Isso. Então, devido à ausência de um artigo definido, é que a tradução fica assim, ó. E uma verdade. E uma verdade. Por que esse uma verdade aqui? Porque é algo indefinido. Não há uma, não existe uma definição daquilo que está sendo dito, narrado ou coisa do tipo. Uma mera história. E uma verdade. É diferente de e a verdade. Por exemplo, quando Maché disse e a verdade, Vechaemet, ele usa lá, Vechaemet. Por quê? Porque ele disse que ele era a verdade, mas o que significa quando ele diz e a verdade? Que ele era um exemplo a ser seguido, que ele estava vivendo, ensinando o que de fato era reto, correto, né? Olha como é que muda essa questão e uma verdade para e a verdade. Entenderam? Então, fica e uma verdade. Agora, por que é uma verdade? Por duas razões. Ausência de artigo definido, só. Porque a ausência do artigo definido se torna indefinido. Ou outro. Mas se todavia eu fosse usar o artigo, aí ficaria e a verdade. Tá? E a verdade. Tá? Que horas é isso? 8 horas, 8 horas. 8 horas. Ok. O próximo vai ficar muito fácil. Bom, eu expliquei esse, né? Esse. Falta esse, né? Pronto. Esse aqui é o terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, aí, ele é até mais fácil porque ficou o último, né? Ficou como último. Então, nesse caso, eu tenho um RET, vejo que um Shiva composto de Kamets, o som aqui é de O, tá? O, A, E, Ezinho leve. Então, eu tenho Role.
eu devo usar esse aqui, ó. Vorrolhe. Vorrolhe. Tá? Certo? Ó. Vorrolhe. Ou vorrolhe. 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 Por quê? Aqui é substantivo. Tá? Aqui é a minha conjunção. Vorrolhe. Nesse caso, a mesma situação da palavra verdade. Se tratando de substantivo. Não contendo, não aparecendo, não existindo, seja lá qual for o outro verbo que queiram utilizá-lo. Se não aparece o artigo definido, então como é que eu devo traduzi-lo? E doente. E doente. Lembrando que esse e doente, ele não é numeral. Assim como e uma verdade também não é numeral, tá? Ali significa que é a ausência de um artigo definido. Não há definição daquilo. Está sendo o. É doente. Então, esse é doente, esse não é numeral. Isso aqui é que não há uma definição de quem é ou de quem está doente. Então, devido à história, e doente daquela, é doente daquela vizinhança ou daquela tribo, é doente. Ele não está dizendo quem é. Se é o servo do servo, do servo do servo, se é o servo do filho do chefe, se é o filho do chefe, ou sei lá. Né? Ou, é doente. É doente. Tá? É doente. Certo? Show de bola. Tá? Amanhã nós teremos uma outra aula, tá? Amanhã é o quê? Quinta? É. Amanhã nós teremos outra aula que é justamente para cobrir essas aulas que estão atrasadas. Tá? Até nós eu acho que só faltam 2 aulas para nós retornarmos o calendário normal. Tá? Acho que a semana que vem já volta tudo normal. Está bem? Então, aí eu explico os demais para vocês, tá? Aí nós vamos adentrar um pouquinho na questão do VAB consecutivo. Aí eu vou passar a atividade para vocês. Amanhã eu vou fazer o possível para mandar o material. Eu vou ver se amanhã eu mando. Vou ver se eu mando também o do artigo definido, o artigo definido e indefinido, mando do VAB conjuntivo. E aí ver se eu atualizo isso aí com vocês também, até para vocês ficarem estudando. E fazer uma atividade, tá? Em PDF para vocês. Só sobre VAB conjuntivo. Ok, turma? Perfeito. Então, está bem. Agradeço a presença de todos vocês, que o Eterno Baruch Hashem vos abençoe. Tá bom? Shalom Leitraot. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.